Antes de começar o nosso estudo de hoje, eu vou te pedir que se inscreva aqui, deixe o seu coraçãozinho ou o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Assim você estará ajudando a divulgação desses conhecimentos. No Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 5, Allan Kardec fala sobre a comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados, que somos nós que estamos aqui na crosta terrestre. E ele começa assim: resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? Que é o homem senão o espírito aprisionado num corpo? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria do seu corpo? Não era ele quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com o espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar desse corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido? Então, meus queridos amigos e amigas, vamos à análise desta parte do Livro dos Médiuns. Esse estudo aborda a comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados, explorando a continuidade da existência e dos afetos após a morte. O Espiritismo adota a visão dualista, onde o ser humano é composto de corpo e espírito. Essa visão remonta a filósofos como Platão e Descartes, que via o corpo e a alma como entidades distintas. Platão, por exemplo, acreditava que a alma era imortal e que existia antes e depois da vida terrena. A ideia de que a alma sobrevive à morte do corpo é central no texto. Isso se alinha com várias tradições religiosas e filosóficas que defendem a imortalidade da alma, como o cristianismo, o hinduísmo e o espiritismo. Os espíritas acreditam que espíritos desencarnados podem se comunicar com os encarnados utilizando meios disponíveis, como a mediunidade. O Espiritismo propõe que os espíritos dos mortos podem se comunicar com os vivos através de médiuns e que essa comunicação pode fornecer insights sobre a vida após a morte e a natureza da alma. A ideia de comunicação entre espíritos não é exclusiva do Espiritismo. Muitas culturas e religiões ao longo da história têm crenças semelhantes. Por exemplo, o xamanismo, presente em várias culturas indígenas, envolve a comunicação com espíritos ancestrais. No cristianismo, há relatos de santos e místicos que afirmam ter recebido mensagens de seres espirituais. A crença na comunicação com os espíritos oferece consolo e esperança para aqueles que perderam entes queridos. A ideia de que os laços afetivos continuam após a morte proporciona um sentido de continuidade e conforto emocional. A ideia de que os espíritos desencarnados podem se comunicar com os vivos toca em aspectos profundos da condição humana, incluindo nossa compreensão da vida, da morte e dos laços afetivos que nos conectam. Em última análise, esse estudo nos convida a refletir sobre a continuidade dos afetos e das relações humanas além da morte. Ele indica que, mesmo após a separação física, os laços espirituais persistem e se transformam, oferecendo novas formas de conexões e compreensões. Mas também nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o que significa ser humano e como navegamos as complexas interações entre o físico e o espiritual, o conhecido e o chamado desconhecido. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.